Uma mulher enfrenta um divórcio traumático e acusações falsas após ser manipulada por um homem que usou sua confiança para seus próprios interesses. Ao descobrir a verdade sobre o esquema de fraude, ela luta para reconstruir sua vida, superando as consequências de suas escolhas e os danos à sua reputação. A vingança brutal do marido contra a esposa infiel a deixou muito pobre. Eu estava voltando de ter feito meu cabelo e minha maquiagem profissionalmente. Eu estava me sentindo ótima e sabia disso. Quando virei na minha rua, vi 3 carros na minha garagem, além de uma viatura policial. O que está acontecendo? Minha mente estava a mil. Primeiro, precisava ligar para meu namorado e dizer para ele esperar até eu resolver isso antes de aparecer. Segundo, pensei que talvez tivesse acontecido um acidente em um dos canteiros de obras do meu marido e que ele estivesse morto. Isso explicaria a presença da viatura. Eu precisava colocar minha cara de preocupação e não a cara de decepção por talvez ter que cancelar meu encontro com meu amante. Estacionei e corri para dentro de casa. Lá estava Tony Green, o advogado do meu marido. Ele foi quem escreveu o contrato pré-nupcial que meu sogro insistiu que eu assinasse antes de aprovar nosso casamento. Veja bem, ele achava que eu era apenas uma garçonete interesseira que só queria casar com um homem rico. Tinha certeza de que eu trairia seu filho, que só teve uma namorada séria na vida e estava sofrendo com a morte dela. Ele estava parcialmente certo. Sim, eu estava procurando um marido e rico. Por quê? Porque cresci na pobreza. Só por isso. Trabalhei como garçonete desde que me formei no ensino médio e me via passando o resto da vida assim. Queria algo diferente. Conhecer Randy foi pura sorte. Ele estava no restaurante com uma aparência tão deprimida que perguntei o motivo. Ele me contou sua história e eu chorei junto com ele. Convidei-o para sair e ele aceitou. As coisas fluíram e nos casamos 6 meses depois. Mas o pai dele nunca aceitou que eu o amava por mais do que seu dinheiro. Ele ameaçou deserdá-lo e demiti-lo da empresa de construção se eu não assinasse o pré-nupcial. Então, assinei. E por que não? A família era incrivelmente rica. Eu teria tudo que sonhei e mais. Tudo o que precisava fazer era não trair ninguém. Não era um grande problema, já que eu não era uma mulher infiel. Não era virgem, mas certamente não era do tipo que traía. As coisas deram muito certo para mim nos 5 anos seguintes. Compramos uma casa enorme. Alguns a chamariam de mansão. Tinha piscina, quadra de tênis e uma academia coberta. Claro, também éramos membros do clube de campo. Eu tinha um carro novo à minha escolha todos os anos e usava os cartões de crédito do meu marido para comprar tudo o que queria. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Sapatos sofisticados, roupas elegantes. Meu marido sempre me presenteava com mimos. Esse era o termo dele para as pulseiras, brincos ou colares de diamantes que ele me dava. Ele até instalou um closet refrigerado nos fundos do meu armário para conservar meus casacos de pele. Eu não sabia jogar tênis, então ele contratou uma treinadora profissional do clube para me dar aulas. Também tinha um personal trainer 2 vezes por semana para me ajudar a manter a forma. A casa era limpa por um serviço de limpeza às segundas, quartas e sextas. Eu raramente cozinhava, já que costumávamos comer fora com frequência. Dizer que minha vida era perfeita seria um eufemismo. Há cerca de 6 meses, chamei minhas amigas para um jogo de tênis e um almoço depois. Enquanto estávamos sentadas na sombra, perto da piscina, uma delas, Judy, começou a contar como seu marido a pegou com o amante, um homem negro. Ela precisou de muito esforço para convencê-lo a perdoá-la. Outra amiga perguntou, por que um homem negro? Judy explicou que ele era o piscineiro dela. Ela o observava há meses e fantasiava sobre estar com um homem negro. Certo dia, ela estava deitada ao lado da piscina enquanto ele fazia a limpeza. Quando terminou, ela pediu para ele passar óleo em suas costas. Ele passou, e uma coisa levou a outra. Antes de perceber, eles estavam tendo intimidade ali mesmo. Eles fizeram isso 2 vezes naquela tarde, sem nem entrar na casa. Ela disse que foi a experiência mais incrível da vida dela. O contraste entre a pele negra dele e a pele branca dela. A sensação de traição, o fato de ser ao ar livre, tudo isso a deixou extremamente excitada. Durante 1 mês, ele limpou a piscina toda semana e era sempre igual. Na 4ª vez, o marido dela os pegou. Ele demitiu a empresa de limpeza de piscinas, o que fez com que o jovem perdesse o emprego. Judy teve que implorar e chorar para convencê-lo de que foi apenas um caso passageiro, apenas sexo, nada de amor ou ameaça ao casamento. Ele acabou perdoando-a quando ela prometeu que nunca mais faria isso. Foi então que Nancy entrou na conversa e disse que entendia como Judy se sentia. Na faculdade,
ela havia começado a sair com um jogador de futebol negro. Ele não era muito bom nos estudos, então ela o ajudava com as tarefas. Uma coisa levou a outra, e ela começou a aproveitar os momentos íntimos com ele. Nancy sabia que não iria se casar com ele, nem manter aquele relacionamento por muito tempo, mas amava a experiência. Assim como Judy, era o contraste da pele. O tabu, fosse o que fosse, tornava tudo mais emocionante. O caso terminou quando ele foi reprovado nos estudos, perdeu a bolsa e teve que sair da faculdade. Então, Linda começou a contar sua história. Ela disse que as outras eram mais sortudas do que ela. No primeiro ano de faculdade, conheceu um homem negro que era veterano e jogava no time de basquete. Ela se apaixonou por ele e acreditava que ele também a amava. Linda era loira natural e ele parecia adorar sua aparência. Assim como as outras, o contraste de pele a deixava fora de si, mas ela confessou que o que mais a excitava era o corpo dele. Uma noite, ele a convidou para ir ao apartamento de um amigo, onde aconteceria uma festa. Ela foi, pensando que seria uma oportunidade para conhecer os amigos dele. Mas, ao chegar, percebeu que era a única garota ali. Ela acredita que colocaram algo em sua bebida, porque não consegue entender por que permitiu que 5 homens a tivessem naquela noite. No dia seguinte, ela acordou em seu dormitório, mas o que aconteceu já estava espalhado por todo o campus. Foi o fim do semestre, e apesar de suportar os comentários e as perguntas humilhantes até o fim das provas, ela convenceu os pais durante as férias de Natal a deixá-la mudar de universidade. Nunca mais voltou. Enquanto ouvia minhas amigas, comecei a perceber algo. Todas elas tinham vivido experiências com homens negros e eu nunca tinha tido isso. Comecei a fantasiar. Durante os momentos íntimos com meu marido, imaginava que ele era um homem negro. Pensava no corpo dele como o de um homem negro e me perguntava como seria. Essas fantasias não saíam da minha cabeça. No mês seguinte, meu contrato de leasing do carro estava terminando. Comentei com meu marido que talvez não quisesse outro BMW e que estava pensando em um Lexus. Ele me disse para escolher o que quisesse e ele resolveria tudo. Foi assim que tudo começou. Quando entrei na concessionária da Lexus, fui abordada por um jovem negro muito atraente. Ele apertou minha mão e a segurou um pouco mais do que o normal enquanto se apresentava como Jason Williams, dizendo que estava à minha disposição. Segurei a mão dele e me apresentei como Sue Taylor. Ele me guiou pela loja, tocando meu ombro e meu braço enquanto me mostrava os diferentes modelos. Quando abriu a porta de um dos carros, sentei no banco do motorista e ele comentou como eu ficava bem naquele carro prata. Vi que ele olhou para minhas pernas, então puxei levemente o vestido, mostrando um pouco mais. Quando ele me ajudou a sair do carro, eu estava animada. Comecei a perguntar sobre as opções de leasing e ele me levou ao escritório do gerente de vendas. Não gostei do gerente. Ele me olhou como se eu fosse um pedaço de carne e até lambeu os lábios enquanto me encarava. Jason saiu para buscar alguns papéis e o gerente me disse algo que me deixou desconfortável. Ele é nosso token. Você sabe o que quero dizer. Não entendi de imediato, mas ele esclareceu. O token negro da equipe de vendas. Temos negros trabalhando na oficina, mas ele é o único na equipe de vendas. Não deve durar muito, já que a maioria das pessoas não gosta de lidar com ele. Jason voltou, e eu disse a ambos que meu marido entraria em contato sobre o carro que escolhi. Na saída, Jason me acompanhou até a porta e me entregou seu cartão, dizendo para ligar se eu tivesse dúvidas. Por um instante, quase o beijei na bochecha, mas me contive e apenas apertei sua mão. No dia seguinte, eu estava nervosa. Tinha o cartão dele, tinha o número dele. Eu poderia mesmo fazer isso? Por volta das 11h da manhã, cedi à tentação. Liguei para Jason, dizendo que queria conversar sobre o carro, mas não na concessionária porque não gostei do gerente. Perguntei se ele poderia me encontrar para almoçar. Ele aceitou imediatamente e marcamos em uma churrascaria na cidade. Vesti-me para matar. Queria que ele entendesse que eu estava mais interessada nele do que no carro. Tivemos um ótimo almoço, mas quase não falamos sobre carros. Direcionei a conversa para saber mais sobre ele. Jason era solteiro, morava com a mãe e a irmã, pagava o aluguel e ajudava a irmã com os custos da faculdade de enfermagem. Ele realmente gostava de trabalhar na concessionária, mas estava com dificuldades para vender carros de luxo para uma clientela predominantemente branca. Ele precisava desesperadamente fazer uma venda naquela semana para pagar o aluguel e ajudar sua irmã com a mensalidade. Isso era uma quarta-feira. Eu sabia que a casa estaria vazia na quinta-feira, porque as empregadas tinham limpado no dia anterior. Perguntei se ele poderia passar lá por volta do meio-dia com alguns folhetos sobre os carros. Enquanto dizia isso, olhei nos olhos dele e apertei sua mão, deixando claro o que realmente estava sugerindo. Jason disse que seria difícil sair da concessionária, mas por tempo demais, porque ele poderia perder
perder uma venda, e ele realmente precisava daquela comissão de $500. Eu disse a ele para não se preocupar com o aluguel. Eu cuidaria disso se ele cuidasse de mim. Essa foi a maneira mais clara que consegui explicar. Ele sorriu e perguntou a que horas deveria chegar no dia seguinte. Na manhã seguinte, às 11h, ele estava na porta, pontual. Eu o recebi vestindo uma lingerie preta com ligas e meia arrastão. Estava usando meus saltos mais altos e batom vermelho vivo, deixando claro o que queria. Ele não me decepcionou. Seu corpo era naturalmente atlético. Deitei na cama observando-o se vestir depois, pensando no que eu estava perdendo. Foi tudo o que minhas amigas sempre disseram. A pele dele, muito negra, brilhante, contrastava com a minha. O tabu e o fato de trair meu marido tornavam tudo ainda mais excitante. Ao se vestir, ele disse que gostaria de ter mais tempo, mas precisava voltar ao trabalho. Levantei, peguei $500 da minha bolsa e entreguei a ele. Perguntei se poderíamos repetir na semana seguinte, mesmo dia, mesma hora. Ele olhou para o dinheiro e disse: "Está combinado." Foi assim que tudo começou. Há 3 semanas, eu vinha vendo Jason toda terça e quinta. Hoje seria mais um desses dias, mas agora a casa está cheia de gente. Quando entrei, Tony Green me pediu para sentar. Meu marido, Randy, havia caído de uma escada no trabalho 3 semanas atrás e estava se consultando com um médico. Eu já tinha falado com o médico, que recomendou repouso absoluto, sem esforço ou excitação. Quando isso aconteceu, foi justamente no primeiro dia que estive com Jason. Ainda bem que encontrei Jason, ou eu estaria desesperada. Estava acostumada a ter intimidade 4 ou 5 vezes por semana, e vê-lo 2 vezes por semana me mantinha satisfeita. Eu tomei muito cuidado com esse caso. Ninguém suspeitava de nada. Tony então me entregou papéis de divórcio. Fui informada de que havia também uma ordem de restrição, impedindo-me de ir ao escritório de Randy ou de chegar a menos de 300 metros dele. O acordo pré-nupcial estava sendo aplicado. Eu tinha 30 minutos para arrumar uma mala e sair. Uma policial me acompanhou ao quarto para observar enquanto eu empacotava minhas coisas. Estava em choque e disse que tudo devia ser um engano. Tony mostrou fotos de mim entregando dinheiro a Jason. Eu tentei me justificar, dizendo que estava ajudando Jason com a mensalidade da irmã e o aluguel da mãe dele. A policial então mencionou que Jason havia sido preso naquela manhã por acusações relacionadas à prostituição e que a promotoria estava avaliando me acusar também. Eu estava perplexa. Jason me disse que estava vendendo sapatos para pagar a faculdade da irmã e ajudar a mãe viúva a manter o aluguel. Que razão ele teria para mentir? Eu nunca tinha suspeitado de nada errado, mas ali, na frente de todos, com fotos na mesa e a policial observando meu desespero, entendi que tinha sido usada. Jason não estava apenas me traindo, mas também me entregando para salvar a própria pele. Assim que terminei de fazer as malas, fui escoltada para fora da casa que eu chamava de lar pelos últimos 5 anos. Meus vizinhos estavam parados em suas calçadas, assistindo ao escândalo que tinha virado minha vida. Dirigi para um hotel barato fora da cidade. No meu quarto minúsculo e abafado, sentei na cama e tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Tudo o que eu tinha estava desmoronando. O dinheiro que eu dava a Jason agora era parte das evidências contra mim. Minhas contas conjuntas com Randy foram congeladas e meu advogado disse que eu enfrentaria uma longa batalha legal para sair dessa situação. E claro, Randy estava terminando o casamento. Ele não queria ouvir minhas explicações, meus pedidos de desculpa, minhas lágrimas. Nada do que eu dissesse ou fizesse poderia consertar o que eu tinha destruído. Mas por mais devastada que eu estivesse, havia uma pequena parte de mim que não podia ignorar uma verdade dolorosa. Eu sabia que merecia isso. Eu sabia que tinha feito escolhas terríveis, escolhas egoístas que acabaram com minha vida perfeita. E agora, sentada em um quarto de hotel barato, sem marido, sem casa e enfrentando acusações criminais, tudo o que me restava era lidar com as consequências dos meus atos. Nas semanas que se seguiram, minha vida virou uma montanha-russa de humilhação pública e incertezas legais. Os jornais locais adoraram a história da esposa traidora, transformando minha tragédia pessoal em entretenimento. Manchetes cruéis me retratavam como a vilã, enquanto fotos minhas sendo escoltada para fora de casa eram compartilhadas em redes sociais. Meu advogado, um homem com o rosto endurecido por anos lidando com clientes desesperados, me aconselhou a ficar calada. Quanto menos você disser, melhor, ele repetia. Mas minha mente não parava de girar. Eu queria gritar para o mundo que não era uma criminosa, que Jason tinha me enganado tanto quanto a polícia. Mas, mesmo com minha indignação, a dúvida começou a me corroer. Havia sinais que eu ignorei, alertas que preferi não enxergar. Tudo parecia nebuloso, como um quebra-cabeça cujas peças tinham sido reorganizadas
reorganizadas para formar uma nova imagem que eu não conseguia reconhecer. O pior momento foi enfrentar Randy no tribunal. Ele estava sentado do outro lado da sala, a expressão impassível, os olhos fixos no advogado. Eu queria pedir desculpas, explicar tudo, mas sabia que seria inútil. Randy não era mais meu marido, e a pessoa que eu era para ele havia desaparecido junto com sua confiança. Enquanto os procedimentos legais avançavam, minha situação financeira piorava. Sem acesso às contas congeladas e sem emprego, eu estava sobrevivendo com as economias que tinha escondido em um cofre antigo. Era humilhante. Jason, por outro lado, parecia estar se saindo melhor. Ouvi rumores de que ele estava cooperando com as autoridades, entregando provas que apenas ele tinha acesso. Ele estava garantindo sua liberdade enquanto me deixava afundar sozinha. Houve dias em que pensei em desistir de tudo. A ideia de simplesmente desaparecer, deixar para trás o caos que minha vida tinha se tornado, era tentadora. Mas havia uma fagulha de orgulho que me impedia. Eu não sabia como, mas tinha que provar minha inocência. Então, comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Analisei cada conversa, cada detalhe do tempo que passei com Jason. Recorri a velhos e-mails, mensagens e extratos bancários, tentando encontrar algo que pudesse salvar minha reputação. E, um dia, encontrei. Era um detalhe pequeno, quase insignificante, mas importante. Uma transação que Jason tinha feito no meu nome, usando meu cartão de crédito sem que eu soubesse. O item comprado? Uma passagem de avião para um destino onde eu nunca estive. Era a prova de que ele estava manipulando a situação para me incriminar. Com isso em mãos, levei as informações ao meu advogado. Ele me olhou com ceticismo no início, mas, depois de analisar os dados, concordou que era um começo. Meu advogado, animado pela descoberta, começou a reconstruir minha defesa. A transação era apenas uma peça do quebra-cabeça, mas mostrou que Jason tinha acesso a minhas informações pessoais e as estava usando para seus próprios fins. Isso mudou o tom do caso. Enquanto investigávamos mais a fundo, outras evidências surgiram. Descobrimos que Jason havia falsificado minha assinatura em documentos e criado uma série de contas em meu nome. Ele havia planejado meticulosamente tudo, usando-me como uma marionete para seus golpes. As semanas seguintes foram intensas. Meu advogado apresentou as novas provas ao tribunal e a narrativa começou a mudar. O foco saiu de mim e se voltou para Jason. Ele foi intimado novamente e, desta vez, pressionado por evidências mais robustas, começou a ceder. Sob interrogatório, Jason admitiu que tinha orquestrado o esquema para desviar a atenção de si mesmo. Ele me escolheu como bode expiatório porque sabia que eu era uma pessoa vulnerável e confiava cegamente nele. Suas confissões não apenas me absolveram, mas também o colocaram no centro do escândalo. Quando o juiz finalmente deu o veredito, senti um peso enorme ser retirado dos meus ombros. Eu estava oficialmente inocentada de todas as acusações. Jason foi condenado por fraude e falsificação, recebendo uma longa sentença de prisão. Apesar da vitória, minha vida nunca voltou ao que era antes. A reputação destruída, o divórcio com Randy e o trauma de ser manipulada e traída por alguém em quem confiei profundamente deixaram marcas permanentes. Recomeçar foi difícil, mas possível. Mudei de cidade, troquei de nome e comecei a trabalhar em algo completamente diferente. Não tinha mais interesse em retomar minha antiga carreira. Em vez disso, dediquei-me a ajudar outras pessoas que foram vítimas de fraudes e manipulações. A experiência me ensinou a importância de confiar nos instintos e a não ignorar sinais de alerta, mesmo quando vindos de pessoas próximas. Aprendi a ser mais forte, mais cautelosa e, acima de tudo, a nunca subestimar minha capacidade de me reerguer. Jason pode ter destruído a pessoa que eu era, mas não conseguiu destruir a pessoa que me tornei. E, de alguma forma, isso foi a maior vitória de todas.